Olá pessoal, tudo bem? Professor Graziel aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de polígonos. Mas antes, nós vamos lembrar algumas definições de segmentos consecutivos, segmentos colineares, segmentos adjacentes e de linha poligonal, certo? Então vamos lá. Segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são consecutivos se uma extremidade de um deles é também extremidade do outro, tá? Então, quando os dois segmentos apresentam uma extremidade comum, ele é dito consecutivo, tá? Nós temos o segmento AB, temos aqui o ponto A e o ponto B, e temos o segmento BC. Observe que o ponto comum, a extremidade comum a esses dois segmentos é o B, tá? Então a gente forma o segmento AB e o segmento BC. Se ele possui extremidade comum, ele é chamado de segmento consecutivo. Aqui nós temos o segmento QP, tá? E o segmento QR, segmento QR, que tem como ponto comum aqui o ponto Q, tá? Então, se possuir o ponto em comum é chamado de segmento consecutivo. Quando é que ele é um segmento colinear? É quando os pontos pertencem à mesma reta. Então, se os pontos pertencerem à mesma reta, eles são colineares, tá? Quando dois ou mais pontos distintos compartilham a mesma reta, né? Se eles pertencem a uma única reta, eles são chamados de segmentos colineares, tá? Observe aqui o segmento AD, tá? Segmento AD e o segmento CD. Eles pertencem a uma mesma reta. Observe que eles estão aqui, ó, pertencendo a essa mesma reta. Então, se pertencerem a uma única reta, é chamado de segmentos colineares. Quando é que ele é um segmento adjacente? Quando são consecutivos e colineares, ou seja, eles têm que possuir ponto em comum e por eles passar uma única reta, tá? Nós temos o segmento aqui AB, tá? Segmento AB e o segmento BC são adjacentes, porque tem um ponto B aqui que é comum ao segmento AB e ao segmento BC, ó. Observe que o ponto aqui, ó, é comum aos dois segmentos, tá? O segmento AB e o segmento BC. E é colinear. Por que é colinear? Porque ele pertence a uma mesma reta. Então, se ele for consecutivo e for colinear, ele é chamado de segmento adjacente, tá bom? Nós temos exemplos aqui de segmentos consecutivos, colineares e adjacentes, tá? Observe aqui, tem segmento AB, tá? E o segmento BC são consecutivos e não colineares, tá? Não colineares por quê? Porque eles não pertencem a uma mesma reta, tá? Então, quando eles não pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de não colineares. Nós temos os pares aqui, ó, MN, NO, NM, MN e MO, NP e OP são exemplos de segmentos consecutivos e colineares. Consecutivos por quê? Porque eles possuem um ponto em comum, tá? E colineares, por que são colineares? Tá? A gente já viu, são colineares porque pertencem à mesma reta, né? Então nós temos os pares aqui, ó, MN e NO. NO e OP são segmentos adjacentes. Por que são adjacentes? São adjacentes porque são consecutivos e são colineares, tá? Aí nós temos os pares MN e OP, MP e ON não são consecutivos, né? Porque não tem extremidades aí em comum, tá? Então vamos lá. Em linha poligonal, o que é uma linha
poligonal? Tá? É uma linha formada, pessoal, por segmentos de retas consecutivas não alinhadas, tá? Então, a linha poligonal é uma série de dois ou mais segmentos coplanares consecutivos, não colineares e que não se cruzam, tá? Essa linha poligonal, ela pode ser uma linha poligonal fechada, tá? Essa aqui, e uma linha poligonal aberta, tá? Mas quando é que uma linha poligonal ela é fechada? É quando o extremo final do último segmento de reta, tá? Quando o extremo final do último segmento de reta coincide com o extremo inicial do primeiro, tá? No caso, a gente pode pegar o ponto P aqui como extremo inicial, tá? E o T como extremo final, ele coincide aqui, ó, os dois, o inicial e o final. Então ele fecha aqui. E uma linha poligonal aberta é aberta porque o extremo final do último segmento de reta não coincide com o extremo do primeiro, tá? O primeiro é o A e o último é o R, tá? Observe que eles não coincidem, ele não liga, ele não sai daqui do A e volta para o A de novo, não, tá? Ele não faz isso, tá? Então, como ele não faz isso, ele é aberto, tá bom? Então vamos lá para polígonos, definição de polígono. Vamos definir polígono. O que é polígono? É uma linha poligonal fechada, formada apenas por segmentos de retas consecutivas e não colineares, tá? Então polígono é o que? É a união entre uma linha poligonal fechada e a região, né, do plano por ela delimitada, tá bom? Então nós temos aqui o polígono PQRS D, e esse outro aqui, ó, é a BCDA. Polígono ele pode ser côncavo, tá? Ou convexo, tá? Então vamos lá, o que é um polígono convexo? O polígono é convexo se o segmento que une dois pontos internos quaisquer, tá? Se ele estiver inteiramente contido no interior do polígono, tá? Nós temos aqui, ó, o segmento que une dois pontos e está completamente aqui contido no interior do polígono. Então vamos pegar aqui, ó, esse outro ponto aqui, esse ponto, tá? Opa. E vamos unir aqui, ó, esse outro ponto. Observe que ele também vai estar, ó, totalmente contido aqui no interior do polígono, tá? Então ele é convexo. Ele é convexo se os dois pontos internos quaisquer estiverem inteiramente contidos no polígono, tá bom? Nesse polígono convexo aí, os ângulos internos aqui, ó, eles são menores de 180, tá? Também o número de lados é igual ao número de diagonais, tá? Então, vamos ver o que é uma diagonal mais na frente. O polígono côncavo, para ele ser côncavo ou não convexo também, ele pode ser chamado assim, côncavo ou não convexo, quando existir sempre pelo menos dois dos seus pontos que unidos formam um segmento de reta que não está contido no polígono, tá? Observe aqui, ó, que a gente tem esses dois. Observem aqui, ó, que esse segmento de reta aqui, ó, ele não está totalmente contido dentro do polígono, tá? Essa parte aqui está por fora, ó. Nesse caso vamos fazer um segmento aqui, ele não está totalmente contido aí dentro do polígono, tá? Então o polígono côncavo, né, ele tem algum segmento que liga dois pontos, né, do seu interior e não encontra-se totalmente nele, certo? Então vamos lá, a nomenclatura, nome aos polígonos. O nome de um polígono é dado em função do número de lados, tá? É dado em função do número de lados. Então, para você determinar, para você dizer o nome do polígono, você tem que saber o número de lados, tá? Um polígono de 3 lados, chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5
5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, decágono. Tá? Professor, e aí tem só até o 20. E o 21? A partir do 21, o polígono, a nomenclatura, o nome que você vai dar é polígono de 21 lados. 22, polígono de 22 lados. Tá bom? Então, polígono com mais de 20 lados não costumam receber nomes especiais. Tá? Observe aqui, ó. 10, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, quadridecágono. Nós estamos, ó, colocando só esse prefixo junto com esse sufixo aqui, ó, que é decágono. Decágono fica fixo, tá? Decágono fixo. Penta, ó. Penta vem de onde, ó? Do 5. Então, penta a gente junta só com o sufixo aqui, que é decágono, tá bom? Então, vamos lá. Os elementos de um polígono são os vértices, os lados e as diagonais, tá? Então, o que são esses vértices? São os pontos de encontro de dois lados consecutivos de um polígono, né? A interseção de dois lados é o encontro dos lados. Nós temos esse lado aqui, DC, e esse outro lado aqui, DE. Esse encontro desses lados, o ponto de encontro desses lados aí, é chamado de vértice, tá bom? E os lados são os segmentos que formam a linha poligonal, tá? É cada um dos segmentos que pertencem à linha poligonal fechada, no caso do lado DC, do lado CB, o lado BA, o lado AE, o lado ED, tá? E temos também as diagonais. O que são as diagonais? Diagonais são segmentos de retas que unem os dois vértices não consecutivos, tá? Nós temos esse vértice aqui, ó, e esse. Não são consecutivos, não tem ponto em comum. Então, quando a gente liga esse vértice aqui a esse outro aqui, ó, nós temos essa diagonal aqui, tá? Diagonal BA. Temos também o ângulo interno, que é esse aqui, ó, ângulo B, o ângulo interno. O ângulo interno ele é determinado por dois lados consecutivos. Por que é consecutivo? Porque tem um ponto em comum. Qual o ponto em comum aqui? Ponto B, tá? Então ele é determinado por dois lados consecutivos. Temos também, ó, o ângulo externo, que é o E2. Esse E2 aqui é o ângulo externo, determinado por um lado, né, que é o lado CB, e pelo prolongamento do lado consecutivo. Qual é o lado? O lado AB. Então o prolongamento AB é esse aqui, ó. A gente prolonga ele aqui, ó. A gente tem esse ângulo interno aqui. Então, quando a gente tem um ângulo interno e um ângulo externo relativo ao mesmo vértice, eles são suplementares, né? Ou seja, a soma das suas medidas é igual a 180 graus, tá bom? E o perímetro? O perímetro de um polígono. O perímetro é a soma da medida dos lados. Então, para a gente determinar o perímetro de um polígono, é muito simples. A gente pega a medida dos lados, ó, 3, 8, 6, 8, faz a soma, tá? Que dá 25. Então, a soma é 25, e 25 é o perímetro desse polígono aí. E o polígonos regulares, tá? Polígono regular são aqueles que apresentam todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida, tá? Então, é regular quando ele é equilátero, lados iguais, e equiângulo, que é ângulos iguais, tá? Ângulos congruentes. Nesse caso aqui, ó, são equiláteros, porque os lados são iguais, é equiângulo, mesmo ângulo aqui, ó, 90 graus. Aqui também, ó, esse triângulo, lado 4,5 e 60 graus, tá? Então, são equiláteros e equiângulos, lados iguais e ângulos iguais. A nomenclatura de um polígono regular
É assim, com exceção do polígono regular de 3 lados, que é chamado de triângulo equilátero, né? Que é esse aqui. E o polígono regular de 4 lados, que é chamado de quadrado, esse outro aqui. Para a gente nomear esse polígono aí, nós acrescentamos a palavra regular ao nome do polígono, né? No caso, se fosse um pentágono, pentágono regular. Hexágono, hexágono regular, tá? Pessoal, e hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.